Pensando em estoque, eu fiquei com uma curiosidade quando a gente estava falando de estoque. Que eu imagino que as pessoas... me chamou a atenção, né? Quando você foi fazendo a divisão dos 400 mil que a gente falou lá atrás, que o maior fatia do bolo está no estoque. Então, se a maior fatia está no estoque, vamos botar atenção nisso, né? Preciso fazer isso muito bem feito. 50% está no estoque. 200 mil reais, mais ou menos. E eu imagino que teve muita gente perdendo dinheiro aí com a gestão do estoque. Uma curiosidade e uma pergunta. Como melhorar a gestão do estoque, tá? Para que esses 200 mil esteja certinho. E estoque de tinta, vence, perigoso perder, e aí? Hugo, deixa eu responder a pergunta inicial ali, que a gente vai deixar um indicador nosso aí da questão do aluguel. Então, a gente vê que um aluguel para uma loja sadia, ele deve representar de 3 a 5% do faturamento. Ah, tem casos excedentes? Claro que tem. Então, depende muito de onde ela está inserida. Então, tá, eu preciso de ter um aluguel um pouco mais caro. Beleza, mas aonde nós vamos tirar o restante? Porque igual a pergunta do faturamento, do lucro, entra na questão do custo. A gente tem um custo global. A gente tem que atingir um percentual de custo, porque a gente tem lá dos 100% do faturamento, a gente tem um percentual do custo de mercadoria vendido, CMV, a gente tem um percentual do custo global entre fixo e operacional para ter o resultado líquido, a margem líquida. No final das contas, o que interessa? A margem líquida. Então, meu lugar é 7. Beleza, mas vamos lá, pega o DRE, e o resto? Aonde que a gente ganhou para ter 7 aqui? Porque ele precisava de um ponto melhor, o ponto é extremamente importante, porque é a referência, né, onde a pessoa vai se encontrar. Então, de fato, o ponto é muito importante. Mas se a gente tiver que ter um custo maior de aluguel, a gente tem que ter algum outro custo que vai compensar esse projeto. Então, nunca pensar em um ponto específico. Quando a gente recebe o DRE e vai começar a análise, a gente pega o geral e depois vem entrando nos detalhes. Isso é realmente muito importante, né? Perfeito. Isso mesmo. Gestão do estoque, hein? Não esquece. Boa, excelente pergunta. Gestão do estoque. Tem muitos casos que o cara tá com a loja faturando, tudo, né? Equipe bacana, vende. Redondinho. Tudo certo. E o cara fala, mas não tô vendo, cadê o dinheiro, cadê o resultado? Vamos pro estoque. Vamos achar o estoque. Porque dos grandes problemas do estoque é pensar que um spray é só um spray. Eu vou arredondar um valor aqui, mas um spray não. Um spray é R$25, cara. É a mesma coisa que você ter guardadinho lá R$25 empilhadinho. Então o estoque é dinheiro. E o maior bem de uma loja de tinta é o estoque. Então a gente precisa de cuidar disso com muito cuidado. Primeira coisa, obviamente, são os lançamentos. E a gente tem que ter isso no sistema. Não existe mais aquele negócio de notinha na mão, sem controle. Então, gestão do estoque tem que estar no sistema. Tudo que entra e tudo que sai. Beleza. Como é que a gente compra? Não pode mais ser no achômetro. Meu feeling aqui, porque eu sou, tem experiência. Eu tenho 20 anos, né? De 20 anos de loja, então eu acho que vende tantas latas aqui. Não cabe isso mais. Vamos pro sistema. Qual é a média de vendas? E para quanto tempo eu preciso desse estoque? Então a gente vai entender se o cara tem que ter 1,5 vezes, duas vezes e meia o faturamento dele em estoque, mas de forma saudável. Qual que é a curva A, curva B, curva C? Às vezes tem itens da curva C que é melhor não ter. E na urgência comprar ali que seja de um concorrente, que seja de um distribuidor, que seja de alguma outra forma, porque é um item que não justifica ter em estoque. E qual que é o item que pode substituí-lo? E às vezes você tem alguma coisa ali que é só mostrar para o cliente que faz o mesmo sentido, o mesmo efeito ali, que funciona. O que tem de estoque parado? O que está com problema dentro da loja? O que saiu de linha? O que a fábrica sinalizou que vai mudar? Então, eu mudei de fornecedor. Estoque é um problema gravíssimo dentro de loja. E a gente precisa de tratar ele com muito cuidado, porque cada latinha de tinta ali, você tem que pensar que é uma pilhazinha de dinheiro. Tira tudo aquilo ali, pega todo aquele dinheiro e coloca lá dentro. Ninguém deixaria aberto. Ninguém deixaria à vontade. Folhas de lixa,
ali na prateleirinha, troca aquilo por dinheiro. Ficaria ali daquele jeito? Poderia alguém entrar e pegar? Como é que faz? A gente troca muito essa ideia, inclusive com os nossos colaboradores. Ah, então me dá sua carteira aí, ué. Deixa eu mexer na sua carteira, porque a minha carteira está aberta aqui dentro. Então, a questão estoque, ela tem que ser tratada com muito zelo. Hugo, e já mandando um recadinho, Thiago, ali para os lojistas de lojas de tintas. Você que não trata com tanto zelo o seu estoque, pense você com seu cofre aberto, imagine você com a sua conta corrente de banco 100% acessível, a sua carteira acessível, a sua gaveta acessível. Isso é você não ter controle de estoque. Muito importante isso. E vence ou não vence o estoque? A parte de ferramentas e acessórios não, né? Tem um vencimento indeterminado. Mas a parte de tintas, ela tem de 2 a 3 anos de vencimento, normalmente. Depende do fornecedor, depende do produto, mas em média, de 2 a 3 anos. E é suficiente para o giro do estoque. Na verdade, se você tiver um item em estoque que fique lá 2 ou 3 anos, tá errado. Tem alguma coisa muito errada nesse caminho. Você não está estudando, você não está fazendo gestão de estoque, você não tem curva ABC, você não tem estoque mínimo, estoque máximo, você não tem... Primeiro entrar, primeiro sair, Pepsi, Wells, e assim, por exemplo, o cara tá lá, e o legal da franquia, aí eu defendo muito a franquia nesse sentido, é porque a gente tem toda essa estratégia, todo esse know-how, mas tem um cara lá, operando, o dono, tá lá no negócio. E o famoso, né, o olho do dono que engorda, é verdade, porque sente no bolso. Então o cara vai ficar ali olhando o estoque dele, olhando o que pode estar sendo vendido. Por que parou esse item aqui? Ah, determinada cor pode ter parado de vender, determinado produto pode ter caído em desuso. Mas se ele está lá no seu estoque, ele tem que fazer uma promoção, ele tem que colocar isso para frente de loja, ele tem que entender. Eu brinco muito que se existe aquele produto, existe alguém que usa aquele produto. Então ele tem que... Quem que é o cara que vai usar isso? Até aquele produto não estar mais ali e ele não repor, obviamente, a compra dele. Então, uma das coisas que eu defendo muito o conceito de franquia, principalmente na questão da conversão, onde o cara já tem a loja, é isso. É você dar toda a estrutura, retaguarda de uma grande empresa que consegue ter 130 lojas em 9 estados agora. A gente tem muita informação. E o cuidado da unidade, o cuidado do dono. Então é você ter estrutura, ter preço, ter know-how, ter gestão, mas o dono está ali no balcão. Isso faz toda a diferença. Sem contar no relacionamento dessa loja. Qual que é mais efetivo? O dono da loja te atender ali pessoalmente, presencialmente, com cuidado, com zelo, treinando a equipe para as ausências dele, é claro, mas com toda a estrutura junto. Então, por isso que eu acho que, né, a franquia é uma tendência, a franquia de tinta é um negócio que vem crescendo muito e venha, né, para a melhor franquias de lojas de tintas do Brasil, a Oficina das Tintas. Boa, boa. Vendeu o peixe aqui. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.